Olá, empreendedores, olá, empreendedoras, tudo bem? Bom, nós vamos fazer um vídeo hoje para falar de um assunto extremamente importante, um assunto extremamente relevante para o pequeno empresário, para o microempresário, para a média empresa, para a grande empresa, que é sobre o impacto do coronavírus nas atividades da sua empresa, né? Como isso vai afetar financeiramente, como isso vai afetar você no dia a dia seu operacional e o que você pode fazer, principalmente com previsão legal. O que a legislação permite que você faça como empregador, permite que você que é empregado tenha como direito nessa situação para que realmente seja solucionado principalmente a ampliação do contágio. Agora, é importante saber que nós estamos diante de uma pandemia, diante de uma situação totalmente atípica e que ambos os lados precisam realmente de muito bom senso para que tudo se resolva. Mas eu vou passar para você aqui as principais informações, inclusive a lei que foi criada no Brasil para tratar essa questão do coronavírus. Eu vou trazer isso aqui para você e vou trazer também todas as medidas que você pode tomar como empregador e como empregado para realmente ficar tudo bem para ambas as partes. É importante também falar que nesse vídeo eu vou trazer também algumas coisas que o governo tem feito, tem começado a se mexer para resolver, para principalmente dar o suporte necessário para a economia que está realmente muito abalada. A Bolsa de Valores está dando esse reflexo, o dólar também está refletindo, enfim, a gente está numa situação realmente um pouco caótica, mas que é necessária para que esse vírus não se propague e principalmente, né, que a gente acabe logo com essa história aqui no Brasil e domine logo isso como a China vem fazendo extremamente bem, porque agiu muito bem, agiu muito rápido, levando em conta que eles foram pegos de surpresa, né, porque as coisas começaram a acontecer lá e eles tiveram que se adaptar. E nós aqui podemos já fazer de forma preventiva tudo. Bom, vou pedir para você no final desse vídeo já compartilhar, porque é um vídeo de utilidade pública, e deixar o seu joinha aqui, o seu gostei já agora no começo, porque esse vídeo vai chegando a mais pessoas e nós vamos ajudando também mais pessoas, tá bom? Eu separei muitas coisas aqui para falar com vocês. Vou tentar ser rápido e objetivo, tá bom? Bom, primeiro passo, ó, a gente tem uma lei, que é a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que foi a lei do coronavírus. Ó, ela dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto agora de 2019. Então, assim, ele o Brasil já estava se preparando, porque sabia que isso poderia, sim, afetar de forma significativa já o Brasil, e a gente sabe que, principalmente, essa lei ela traz uma clarificação melhor para você que é empregador e empregado saber como vai agir. Eu não vou ter tempo de passar toda a lei, eu vou deixar aqui informações na descrição desse vídeo para você acessar e para você poder ter mais informação sobre isso, tá bom? Mas eu vou passar coisas aqui importantes. Bom, primeiro de tudo, o artigo 3º fala aqui das medidas que podem ser tomadas, como isolamento, quarentena, podendo ser também uma determinação compulsória, obrigatória, né, de você pedir exames médicos, testes laboratoriais, coletas, enfim. Eles estão colocando aqui por quê? Principalmente na relação empresa e empregado, a gente tem muita dificuldade em relação a isso, porque alguns exames que você pode, na verdade, solicitar do seu empregado são os exames que estão ligados à questão laboral da atividade e a questão de quando a pessoa entra na empresa, né, o admissional, e os exames periódicos que estão ligados diretamente à atividade. Mas o restante é uma iniciativa do empregado e você, como empregador, não pode exigir, mas se a lei obrigar de forma compulsória, pode ser feito. Uma coisa importante, né? Tem o parágrafo 3º aqui, ele fala o seguinte, ó, será considerado falta justificada ao serviço público ou atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. Ou seja, se tiver em quarentena, se for detectado quarentena na tua cidade, se for decretado um isolamento para uma pessoa, para duas pessoas, essa pessoa, lógico, tem um afastamento médico e todas as faltas são justificadas porque a lei já prevê. Então, se a pessoa está suspeita, ela está tossindo, ela está resfriada, ela já deve ser afastada de imediato. Eu não vou entrar em muitas coisas aqui da lei, eu vou deixar essa lei aqui embaixo, é uma lei curta, você pode ler depois, tá bom? Mas eu quero focar em algumas coisas importantes que você, como empregador ou como empregado, precisa já implementar para ficar tudo bem para ambas as partes, tá bom? Bom, primeiro de tudo, eu deixei anotado aqui algumas coisas, né? Implementar as medidas de higiene, ou seja,
de você disponibilizar, né, dentro da empresa um álcool 70 aí para que as pessoas possam higienizar, ou algum produto que já está recomendado para que você possa higienizar toda a área de trabalho, para que você possa, em todos os momentos, deixar essa área muito bem higienizada e limpa para todo mundo trabalhar, não ficar misturando objetos que um trabalha e o outro trabalha, permitir dentro da sua empresa que as pessoas possam fazer higienização adequada de tempo em tempo, as pessoas que estão chegando, você tem que fazer isso. Quando você sair, quando você entrar, enfim, a empresa tem que disponibilizar essa condição, já está previsto em lei, também para o empregado. Então, você, como empregador, precisa disponibilizar isso. É importante ressaltar. Uma outra coisa importante, não receber pessoas. Nós já tomamos aqui a ação, né, e já estamos comunicando a todos os nossos clientes, todo o nosso grupo de empresas, que são 3 empresas, que nós não iremos mais atender presencial até que tudo isso se resolva, ou seja, o atendimento será online através de videoconferência, que primeiro, né, sempre a gente já vem usando isso, porque facilita, na verdade, uma mobilidade numa cidade como São Paulo e vai trazer um pouco mais de segurança. Então, todas as reuniões serão realizadas através de videoconferência. Esse é um fator importante para você também implementar dentro da sua empresa. Altair, mas eu tenho uma empresa que é física, uma loja. Então, você precisa realmente, de repente, criar uma forma de atendimento para os seus clientes, você precisa pensar em algo que você disponibilize o máximo possível de condições das pessoas trabalharem das suas casas, né, de trabalhar no home office, para que você possa ficar tranquilo em relação... Porque, assim, você não pode expor, principalmente, você não deve expor o seu colaborador. Por quê? Porque se você está com um grupo de colaboradores e você contaminar um, todos, nesse momento, viram suspeito. Corre o risco de você realmente ter que parar a sua empresa. Então, é importante você pensar em uma forma mais adequada para implementar, fazer rodízio de horário, fazer a pessoa trabalhar um dia sim, um dia não, disponibilizar uma forma da pessoa poder vir trabalhar sem precisar usar transporte público, isso é muito importante, que vai cada vez mais diminuindo, né, o risco de contaminação dessa pessoa. Aquelas pessoas que trabalham externo, né, porque tem muitas pessoas que trabalham externo, deixa eu voltar para mim aqui. Então, tem muitas pessoas que trabalham externo e viajam. Altair, eu tenho uma empresa, eu quero mandar o meu colaborador viajar. Se o país que você está mandando, né, tem risco de contaminação e mesmo assim não tem nenhuma proibição dele fazer uma viagem, é por conta e risco sua. Por quê? Porque você vai ser obrigado a arcar com, por exemplo, se chegar nesse país, ele não poder sair desse país mais, tem uma restrição que ninguém mais sai do país. Você vai ter que arcar com todo esse tempo que essa pessoa está lá, vai ser uma despesa sua, da sua empresa. Se essa pessoa ficar doente, se essa pessoa acontecer qualquer problema, você vai arcar com todos os prejuízos relacionados ao médico, aos tratamentos. Então, você como empresa é importante. Então, vale a pena ressaltar que pode não valer a pena, é mais fácil você não expor o teu colaborador, não colocar, por exemplo, você sabe que está um surto na Itália, você vai mandar o teu colaborador viajar para fazer negócio na Itália? Não tem como, né? Você está colocando a pessoa em risco. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre férias coletivas. A legislação fala que férias coletivas precisam ser avisadas com 30 dias de antecedência para que a pessoa possa ali se preparar, com exceção de momentos realmente extraordinários, de momentos como esse, que você realmente tem uma situação emergencial. Ou seja, a gente, apesar de ter essa previsão legal, muitos estão falando, mas se a gente fizer isso, tem a questão do sindicato, tem a questão do próprio funcionário que muitas vezes não vai aceitar. Eu acredito, né, isso é uma opinião muito própria, eu acredito que, nesse sentido, vai haver com certeza uma jurisprudência dando ganho de causa para o empregador que fizer uma ação que realmente venha preservar a saúde, né, e a segurança nacional, né? Eu não acredito que nenhum juiz daria um ganho de causa, por exemplo, uma reclamação trabalhista nesse sentido, que venha aí contra essa necessidade de colocar a pessoa em casa, porque infelizmente você não pode correr esse risco. Agora, lógico, olhando por esse lado empresarial, é muito mais seguro você fazer umas férias coletivas se caso, infelizmente, a sua atividade não tem como implementar home office. Se você puder implementar o home office, é importante você já deixar claro, né, para essa pessoa que ela tem ali um compromisso, né? Existe uma regra do teletrabalho, uma legislação específica para isso, mas de imediato você vai disponibilizar para essa pessoa o computador, vai disponibilizar internet, vai disponibilizar, energia, essas coisas ela tem na casa dela, tá? Mas aí depois a gente
como é uma situação emergencial, via de regra, se ela não tem um computador para acessar lá, você vai ter que disponibilizar isso para ela e deixar essa pessoa trabalhando lá. Existe também dúvidas sobre, mas eu tenho que pagar alimentação, mas eu tenho que pagar transporte, porque ela não está vindo trabalhar, ela está trabalhando de casa. Eu acho que nesse momento não é um momento de discutir essas pequenas coisas. Eu acho que é um momento de você focar, manter aquilo que está sendo feito, pelo menos no primeiro mês, e depois você vai tomar as ações necessárias e fazer os ajustes que você precisa com base na lei do teletrabalho. Mas nós estamos falando de uma situação emergencial. Você também pode fazer, além das férias coletivas, uma licença remunerada, que você pode dar essa licença e depois dessa licença ela pode também abater nas férias, acima de 30 dias ela já começa a contar um novo período de férias para essa pessoa, mas aí a gente vai fazer vídeos específicos também para isso. Lembrando, eu deixei anotado aqui várias coisas para falar para não esquecer. Por exemplo, as escolas devem fechar, as creches devem fechar. E como é que fica essa situação da mãe? Bom, não tem uma previsão legal para que a mãe possa ficar acompanhando o filho em casa. A legislação é muito clara em relação a isso. A mãe tem direito a uma falta justificada por ano para acompanhar o seu filho no hospital, mas sempre tem a questão do bom senso. Então, a gente precisa entender que você que é empregado, que está trabalhando numa empresa que precisa, que você sabe que precisa de você, pelo menos um dia sim, um dia não, seria interessante você estar lá trabalhando. E o que você pode fazer para resolver isso seria, lógico, fazer um revezamento para cuidar do seu filho, mas, lógico, ele não pode estar exposto lá, de repente, principalmente porque a escola fechou, não tem para onde mandar, ele tem que estar em casa. Mas não dá simplesmente para você virar a cara hoje para a tua empresa e falar, pô, eu não posso ir pelo motivo do meu filho. Você tem que se ajustar, mas a empresa também. Eu acho que nesse momento é o bom senso, porque a gente não tem uma previsão legal para isso. Bom, eu acho que da parte trabalhista é isso, então a gente tem uma lei, né, que permite que você possa tomar algumas ações. Você deve incentivar o trabalho home office, se é possível a sua atividade, pode colocar todo mundo no home office. Hoje é muito fácil, a pessoa tem um computador em casa, você pode pegar esse computador e pode levar o computador, de repente instalar lá na casa dele, se ele já tem internet. Nós estamos falando isso para poder agilizar e você dá acesso para a pessoa no servidor da sua empresa, aí o TI vai saber te falar isso aí, e você vai e toca o barco. Agora, uma coisa importante, né? Na questão dos benefícios que o governo está tentando gerar. O governo criou uma série de coisas, eu tinha até separado aqui algumas coisas para falar para vocês, mas eu achei que ainda não seria o tempo, até mesmo porque é apenas um movimento que o governo quer fazer. Por exemplo, a questão tributária, né? Ele está querendo deixar 3 meses da questão, a gente não tem nenhuma lei, não tem nenhum decreto ainda falando sobre isso. Agora, dia 17/3, não tem ainda, não foi divulgado, falando sobre essas ações, dando validade jurídica para isso. Mas eles estão falando em adiar o pagamento aí por 3 meses do FGTS, ou seja, deixar você fazer esse recolhimento até 3 meses. E lembrando que não é simplesmente você deixar de recolher, mas é dar um tempo maior para você poder fazer o recolhimento. A outra questão também é a questão dos impostos. Então, o governo está prevendo também nas empresas A do Simples Nacional, que é a maioria da micro e da pequena empresa, um período de 3 meses para que você consiga usar esse imposto para pagar o seu fluxo de caixa, né, para aumentar, na verdade, o seu fluxo de caixa, para que você possa fazer todos os pagamentos necessários. Agora, uma coisa que é importante você entender, que nenhuma medida, eles estão pensando em liberar também o FGTS, PIS, PASEP, eles estão querendo também transferir esse dinheiro para o FGTS e liberar isso. São quase 150 bilhões que o governo quer injetar na economia para que possa realmente tentar não deixar que isso derrube a economia de vez, derrube essa questão, principalmente, né, da micro e da pequena empresa, porque nós estamos falando de uma situação que, se você não vender, se você não pagar, a maioria das empresas não consegue sobreviver. Então, assim, não tem muito o que fazer. A gente precisa realmente ficar de olho em tudo que vai acontecer, em tudo que o governo vai realmente prometer para que você possa realmente resolver seus problemas como empresário. Mas, via de regra, não vai ser fácil passar por isso, principalmente a empresa que não tem caixa, por isso que é importante o controle financeiro, a gestão financeira, você ter um fluxo de caixa bem equilibrado, porque num momento desse de crise, você tem que pensar que isso pode acontecer por qualquer motivo,
você tem condições de manter a sua empresa e de pagar as despesas. Então, assim, a gente vai acompanhar agora tudo que o governo vai fazer para os próximos dias. Vou vir aqui fazer vídeos divulgando, gerando empreendedores também. A gente tem os guardiões dos empreendedores que vão vir aqui divulgar também conteúdo sobre coronavírus. É muito, muito importante a gente falar sobre isso. E eu acredito que a gente pode, à medida que o governo for liberando, a gente vem aqui no canal discutir sobre os principais assuntos que você pode implementar. Mas, em primeiro momento, a parte trabalhista, as previsões legais são essas que a gente tem. E na questão que o governo está anunciando, de possibilitar essa redução, esse aumento de prazo para o recolhimento do Simples Nacional e o recolhimento do FGTS, não é nenhum benefício para você não recolher, é apenas um prazo maior para você recolher, para que você possa usar. Ele ainda não falou como vai ser feito isso, se depois vai poder parcelar, se depois você vai poder pagar isso de alguma forma. Lógico que você vai pagar, ok? Não tem como não pagar, mas ele está querendo criar uma condição de fluxo de caixa para que você possa realmente dar uma respirada. A gente volta aqui a qualquer momento para falar sobre esse assunto, que é extremamente importante para todos os empreendedores. É apenas algumas reflexões iniciais, mas a gente volta aqui em breve para poder tratar um pouco mais desse assunto, tá bom? Deixe seu like, é muito importante para a gente, compartilhe esse conteúdo para ajudar mais pessoas e juntos, com certeza, nós vamos ser mais fortes sempre, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.